Hoje é dia 1º de abril de 2019. Conforme o escriba prometeu, a partir de hoje, a Folha de São Paulo e o Estadão se colocam lado a lado, a fim de o escriba fazer uma tentativa de ver aquilo em que os dois grandes jornais, porque são dois grandes jornais, publicam em consonância ou em distonia. É bom, porque são jornais respeitáveis e formadores de opinião. Assim, a primeira página do Estadão traz: Planalto distribui vídeo em defesa do golpe. A Folha também não brinca. Para a Folha de São Paulo, o que aconteceu foi um golpe e o título daquilo é Ditadura. Estão os dois jornais de acordo. Há na Folha um artigo de Oscar Castelo Branco de Luca, que é sobrinho do ex-presidente Castelo Branco, que morreu em um acidente aviatório, se a memória não falha. O moço tenta explicar o que aconteceu. Aquilo não era uma ditadura, aquilo era uma iniciativa no sentido de equilibrar o país. Ô moço! Uma iniciativa que durou 20 e poucos anos. Uma iniciativa que fez verter o sangue de 500 mil de brasileiros, fazendo-se uma conta por alto, porque há muitos e muitos desaparecidos. Golpe é golpe. Você é o único que tenta justificar isso aí, fora Bolsonaro e aqueles que tomam conta hoje do Planalto, eleitos pelo povo. O golpe de 64 é o título de um dos arquivos postos na Folha. Depois, a página A4 da Folha de São Paulo, debatida em 23 dias, plano de Moro contra o crime se amparou em apelo popular. Que é isso, moço? A quem você quer levar na conversa? O que se extrai disso aqui, dos comentários a isto, é que o Ministério Público de São Paulo cooperou muito naquele pacote, porque o ministro da Justiça, evidentemente, é um moço culto, tem pós-graduação lá no sul do país, mas ele não fez aquilo sozinho, é óbvio. Aquilo é uma maçaroca impulsionada por um monte de gente, predominando, sim, o Ministério Público do Estado de São Paulo, com certeza, Ministério Público lá em Brasília também. É um recorte que foi agrupado pelo ministro a toque de caixa, posto num sistema bem arredondado e mandado à Câmara, e agora parece incorporado no Senado, a fim de que se consiga modificar essas coisas. Em definitivo, este cronista quer saber quem cooperou, contribuiu, deu ideias, idealizou e terminou o conjunto de dispositivos que vem sendo examinados por este articulista e pelo penalista Roberto Delmanto
há mais de um mês. Esta reunião de quinta-feira próxima será talvez a 7ª daquelas que estão em plena observação pelos dois advogados, Leite Fernandes e Roberto Delmanto. Este advogado deve confessar que não tem pós-graduações. É um rábula melhorado em 62 anos de advocacia criminal diuturna. Já foi muita coisa, já foi coautor de projetos de Código de Processo Penal para o Brasil, de Código Penal para o Brasil, mas não tem papel, não tem diplomas, não tem aquelas medalhas com nomes complicados que dão hoje dignidade e atestam a cultura. Este advogado se lembra de um auxiliar de autópsia lá na universidade ou na Faculdade de Medicina de Boston. Estava sossegadinho num canto dele lá, mexendo com aqueles bisturis de lâmina larga com que os cadáveres são abertos, e fazia isso há anos e anos, havia anos e anos, e precisaram fazer um transplante de coração. Seria o primeiro transplante de coração no mundo inteiro. E o necrólogo foi convocado porque ele conhecia o coração de defunto como ninguém. Ele fazia aquilo havia 50 anos, abrindo o peito de cadáver, e auxiliou os autores do primeiro transplante de coração no mundo. Hoje, o retrato daquele negro era um negro. Parece estar na parede de um dos corredores da Faculdade de Medicina de Boston, se a memória não falha, e com reconhecimento pelo auxílio que deu aos titulares da cirurgia cardíaca naquele país, nos Estados Unidos da América do Norte. Isso aconteceu lá por exceção. Ele é dogmata sem o ser. Com certeza o bisturi de lâmina larga que ele usava deve estar numa caixa qualquer, envidraçada, no museu da Universidade ou da Faculdade de Medicina de Boston. Não se quer fazer analogia entre este rábula do direito penal e o necrólogo negro que autopsiava defuntos todos os dias lá na universidade ou na Faculdade de Medicina de Boston, mas com muita humildade, há 62 anos que este advogado lida com preso mal cheiroso, preso que não tomava banho, porque hoje defende um ou outro melhor categorizado. Às vezes lhe vem um ao escritório mais perfumado, mas basicamente começou a vida em distrito policial tirando vagabundo da cadeia. Conhece tudo, já viu tudo. Já viu os baixos e já viu os altos. Dessa coisa que o ministro Moro quer forçosamente aprovar a toque de caixa no Senado e na Câmara. Se e quando conseguir isso, ministro, ministro, se e quando conseguir isto, do jeito que está, vai ser porque este necrólogo e o penalista ilustre Roberto Delmanto não conseguiram impedir, independentemente das comissões que começam a ser formadas agora. A Folha traz um
comentário grande respeitante a isso, escrito por Ricardo Baltazar e Fernanda Mena, com umas informações que são muito úteis a respeito da origem desse pacote. Houve gente da acusação pública paulista que meteu a mão nisto, ministro. E não se vai levar isto ao Senado e ao Congresso sem que se saiba quem não limitou esforços para auxiliá-lo, independentemente do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que também cooperou em algum ponto, em alguma medida para isso, cuja origem, diga-se de passagem, é o Ministério Público do Estado de São Paulo, o que não é demeritório, ao contrário, engalana as duas instituições, o Supremo e o Ministério Público do Estado de São Paulo. O golpe de 64 é alvo de protesto pelo país, ainda na Folha de São Paulo. A Folha hoje leva vantagem sobre o Estadão. Planalto e filho de Bolsonaro divulgam vídeo que celebra 1964. Que coisa horrível, gente. Por que não deixam esses cadáveres em paz? Todos enterrados, com as famílias já sossegadas em tese, na medida em que não as lembrem dos retratos dos filhos. Houve também manifestações aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, contrário a isso. Houve um grupo grande de manifestantes lá na nossa sede maior da Paz, no Parque Ibirapuera, muita gente chorando, muita gente cantando, muita gente gritando, com ou sem vinculação política, mas as mães, as avós, umas poucas ainda vivas, chorando e chorando muito. E nenhum dos dois jornais afirma que não houve golpe. Afirma com certeza que houve uma extração violenta da direção do Brasil naquela época, que durou 20 e poucos anos. Há na Folha também um comentário sobre... isso é coisa sofisticadíssima. Um comentário sobre a liberação do uso de armas no Brasil, com umas explicações aqui sobre o porte de armas leves, questões de segurança, setor de defesa brasileiro, expectativas ambíguas com gestão Bolsonaro. Haja armas de fogo por aí. Haja muita coisa ligada a dar tiro e matar os outros, com a liberação dessas utilizações de armas de fogo leves, nas quais a Taurus é campeã. Isso é o que consta com muita proficiência dos dois jornais de hoje. Uns com vinculação maior, outros com vinculação menor, aspectos ligados à cultura em geral, à informação em particular, mas os dois maiores, as duas maiores sedes da imprensa escrita brasileira
combinando num ponto fundamental. Golpe é golpe. Há, inclusive, na Folha de São Paulo, desta segunda-feira, uma página ligada ao dia 1º de abril. Canonização de Bolsonaro é barrada no Vaticano. Maconheiros sodomitas são responsáveis por sabotar a santificação do presidente. E a cópia de uma pintura célebre em que Bolsonaro, nu, aponta uma arma em vez de crucifixo a um outro vetusto personagem. E é isto o que nos diz, por agora, essa dupla de jornais, que há de ser usada todos os dias, a não ser que, em alguma das oportunidades, este escriba não tenha tempo útil para fazê-lo. Vamos ao trabalho e la nave va.